Queridos irmãos, é um grande privilégio recebê-los, falar contigo que está em casa também. Todos os irmãos são muito bem-vindos e independentemente, de repente, da distância que queira nos afastar, eu tenho certeza que o Espírito Santo, a onipresença do Deus Todo-Poderoso, faz com que a gente, independentemente da distância, seja um corpo só. E hoje eu quero falar um pouco com os irmãos sobre aquilo que faz do cristão alguém incapaz de viver a vontade de Deus, de viver o plano de Deus, que infelizmente tem tudo para dar certo, mas dá errado. Todo mundo conhece pessoas assim, né? Você olha para a pessoa é inteligente, é capaz, a pessoa é articulada, mas a pessoa não consegue dar certo. Por que será? Por que será que às vezes você tem certeza da vitória e ela não vem? Por que será que tanta gente hoje professa o nome de Jesus e fracassa em diversas áreas da sua vida? A palavra de Deus, em Romanos capítulo 8, verso 37, ela fala que sobre todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E por que então, pergunto eu, existem tantos fracassos no meio do povo de Deus? Por que tanta coisa dá errado na nossa vida? Por que a gente às vezes tem mais derrota na caminhada que vitória? Por que será isso? Tem coisa que a gente não entende, fala, isso é assim mesmo, pastor, não tem jeito. Mas nós precisamos hoje olhar para dentro de nós e analisar com sinceridade o que está interrompendo, atrapalhando, está entulhando o processo do agir de Deus na nossa vida e arrancar isso. Deus chamou a gente para viver em vitória, de glória em glória. Deus chamou a gente para, nesse tempo difícil e adverso, ser a luz do mundo. E por que a gente está tão apagado, gente? Por que a gente fica escondido quando o Senhor, Ele falou que não se pode colocar uma lâmpada debaixo da mesa, a gente se coloca lá no velador e ela ilumina toda a casa. Nós somos essa lâmpada e a gente tem se escondido. O brilho de Cristo tem sido cada vez menor em nós e a gente vai acumulando no dia a dia aquele negócio, é assim mesmo, isso é desse jeito, não tem para onde correr. Nós vamos recebendo palavras que diminuem o nosso desejo de buscar, de viver, de vencer, e a gente acha natural. Não é natural. Natural, meu irmão, é você viver o que a palavra diz que você é. Isso é natural. Não estou falando de um triunfalismo maluco, eu não estudei nada, vou ser empresário, vou ficar milionário. Não estou falando disso, não. Estou falando que o Evangelho, ele remete a gente a caminhar dia a dia, vivendo debaixo da graça, da misericórdia, do projeto de Deus, alcançando os planos dele. E por que a gente não tem vivido isso muitas vezes? Eu quero compartilhar contigo algumas reflexões lá no Salmo 137. Salmos capítulo número 137. O salmista fala assim, verso 1: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentávamos e chorávamos, quando nos lembrávamos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos umas das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se da minha direita, da sua destra. E se não me lembrar de ti, apegue-se-me a língua no meu paladar. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, do dia de Jerusalém, que diziam, descobria até os seus alicerces. Filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar os teus filhos e der com eles nas pedras. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Olha para nós, Deus, diante de tudo que o Senhor já falou conosco até aqui.
E que tudo quanto compartilharmos agora, Deus nos leve a esse lugar de dependência, de vida no altar, que produz a tua direção e a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Deus, nós não queremos mais dar errado, nós não podemos mais fracassar, nós queremos caminhar contigo e viver a excelência do teu reino nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu olho para esse texto e eu vejo aqui o que leva um cristão a fracassar. Esse é um cântico do cativeiro, o povo de Israel lá cativo, naquele lugar, o povo no lugar de acalentar no coração o arrependimento, eles guardaram no coração o desejo de vingança. Presta atenção nisso. Se tem alguma coisa que impede o fluir de Deus na tua vida, é o desejo de vingança. Olha o que eles falam aqui no verso 8: ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagaste a nós, feliz aquele que pegar os teus filhos e der com eles nas pedras. Olha só, o povo de Deus, ele não foi cativo pelos babilônicos, não, ele foi cativo dos seus pecados, ele foi cativo das suas escolhas equivocadas. O povo foi cativo de caminhar sozinho, de caminhar sem Deus, de estar em desobediência ao Senhor. É isso que gerou o cativeiro. E essa noite eu quero dizer para você que boa parte dos nossos problemas é fruto de desobediência. Aqueles que nos oprimem, só oprimem porque Deus permite que Ele nos oprima. Aqueles que atrapalham a nossa caminhada só atrapalham porque Deus permite, e os nossos pecados não nos dão autoridade espiritual para repreender. Só que no lugar da gente se arrepender, a gente quer vingança. Fulano vai ver o que vai acontecer. Botou a mão no servo do Deus vivo, ele vai ver só o que vai acontecer. Mexeu com o ungido do Senhor, ele vai ver. Não vai acontecer nada. Porque Deus não está preocupado com vingança pessoal. Deus quer de mim e de você arrependimento. Se tem alguma coisa acontecendo na minha e na sua vida, é porque nós demos lugar, nós demos brecha, e em algum momento a gente deixou a desejar. Arrependa-se, meu irmão. E o pior de tudo, a vingança, esse sentimento, faz de você pior do que a pessoa que te agrediu, que te caluniou. A pessoa que fez mal a você, você torna-se pior que ela. Porque se ela fez isso, ela fez na ignorância. E você que conhece a verdade de Deus, tem acalentado no coração o desejo de vingança. Ser pior que ela. Portanto, enquanto você não perdoar, enquanto você não deixar para trás esse desejo de vingança, as bênçãos de Deus, elas estarão obstruídas no fluir da tua vida. A derrota vai continuar, a opressão vai continuar. O cristão, ele só perde, ele só é afrontado, ele só vive essa loucura, esse estreito todo, quando ele acalenta no coração o desejo de vingança. Algum desejo de vingança no teu coração? Joga fora agora, em nome de Jesus. Não volta para casa com ele não. Não volta comigo não. Fica aí. Segundo, quando é que o cristão perde então? Vamos lá. Verso número 2. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levavam cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Sabe qual é o segundo problema que eu vejo aqui, meu irmão? É que muitas vezes a gente vai viver em derrota, porque coloca o louvor a partir de circunstância. Eu só adoro a Deus se Ele fizer isso. Eu só consigo adorar se tiver dessa maneira. Eu só consigo fazer com que o louvor seja dado ao Senhor se for dessa forma. O povo estava lá no cativeiro e o povo se recusava a louvar a Deus. O povo, mas é porque os outros estavam pedindo. Não, o louvor a Deus precisa correr dos nossos lábios, fluir do nosso coração todos os dias, independentemente da circunstância. Eles estavam cativos sim, fisicamente, mas o pior cativeiro é o cativeiro da alma. A alma deles estava cativa, cativa do desejo de vingança, cativa do ódio, do ressentimento, da mágoa. Como se louva a Deus com o coração desse jeito? Não louva. A gente entra e sai de templo, a gente continua com a atividade religiosa, nós fazemos o que sempre fizemos, mas o resultado é nulo. Eles estão lá e eles preservaram todas as tradições religiosas, continuavam fazendo tudo,
em nome da tradição religiosa e não em nome do Deus vivo. Querido, fazer as coisas, vir ao templo é muito bom, fazer aquela oração da hora do almoço, Senhor Jesus, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém, é bom, isso aí é legal, não é ruim não. O problema é que isso cai no automático, não tem mais unção, não tem mais glória, não tem presença, você pendurou a sua harpa, você aposentou o seu ministério. Como é que é ser abençoado? Como é que quer viver a glória de Deus? Essa verborragia que a gente tem hoje. Não, nós estamos querendo a Shekinah de Deus. Eu não tenho nem ideia do que é Shekinah. E a gente fica nesse mimimizinho, coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de ódio. Não consegue louvar a Deus porque está todo bloqueado. Esse é um tempo da gente dizer para o Senhor: Deus, eu perdoo. É tempo da gente pedir perdão. Senhor, me perdoa. Eu vou pedir perdão a quem eu magoei, a quem eu ofendi. Peça perdão e tire a harpa do salgueiro e comece a entoar um novo cântico ao Senhor. Teu ministério não acabou, a tua vida é propósito de Deus. O que Deus vai fazer daqui para frente é muito maior do que Ele fez até agora. Entenda isso, não é o fim. Esse cativeiro que você está vivendo não é para acabar com a tua vida, é para dar outro sentido a ela. O louvor não pode ser circunstancial, porque é bonito a gente cantar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Legal, quando Ele passa 2 semanas sem fazer, você não quer louvar mais. Está pesado, né, pastor? Poxa, está difícil. Mas o louvor é aquele louvor que acontece quando a azeitona ela é movida. Lembra do que eu falei? Não é imprensada. O louvor que agrada a Deus é aquele que flui naturalmente por quem Ele é, não pelo que Ele faz. Portanto, se houver mágoa no seu coração, se houver um louvor condicionado a circunstâncias, você não vai viver a bênção de Deus. Terceiro, o que nos atrapalha a viver diante do Senhor em vitória? Verso 1, olha aí. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentávamos e chorávamos quando nos lembrávamos de Sião. Ninguém vive a bênção de Deus olhando para trás, vivendo no passado. O povo ele está cativo, a realidade deles ali é o cativeiro, mas no lugar deles viverem a realidade deles, eles se assentam e choram, se lembrando do passado. Ninguém muda coisa nenhuma, sentado chorando, olhando para trás. O que faz com que a mudança, com que a bênção venha sobre a nossa vida é nos levantarmos, é olhar para a vida e dizer assim: eu não vou mais chorar, daqui para frente eu vou enfrentar o que tenho que enfrentar em nome do Deus vivo. Enquanto você olha para ontem, você não vive o hoje. E o grande ladrão da nossa vida é o não viver o hoje. A gente deixa o hoje passar. Mas hoje, pastor, foi tão difícil. Viva a dificuldade do hoje. Agradeça a Deus pela dificuldade do hoje. O que você tem que enfrentar hoje é difícil, enfrente, porque o Senhor tem um futuro de paz para você. O Senhor tem plano de restauração. Desde quando o povo foi para o cativeiro, que o Senhor já tinha dito que lhe traria de volta. Mas é difícil a gente entender essas coisas, porque a gente não quer entender. Eu estou tão magoado, pastor, tão chateado, tão aborrecido. Vai resolver o quê? O que resolve isso? Nada. Mas antigamente eu era muito feliz, eu era muito usado, eu era. Você já morreu, meu irmão? Se morreu, enterra. Porque não dá para a gente continuar olhando para trás. Você imagina, você está lá no ônibus e o motorista está conversando com um cara que está atrás, o cara está dirigindo e falando: não, a vida é difícil mesmo. O cara está dirigindo olhando para trás. Você vai ter coragem de ficar num ônibus desse? É como a gente dirige a vida da gente. A gente dirige a vida olhando para trás. E é lógico que vai esbarrar em tudo, vai bater em tudo, vai ter confusão o tempo todo. Porque não dá para viver o ontem, não dá. Mas o hoje está em aberto. Independentemente do que você vê à sua volta, o hoje está em aberto. Para de chorar, se levanta, se posiciona diante do Senhor, para de lembrar do que passou, olha para frente. Há algo para frente, para mim e para você. E infelizmente, o povo, ele fica cativo, o povo passa por aquele estreito todo e não consegue se arrepender, não consegue entender que aquilo que o levou à derrota
Não foi o babilônico, não foram os inimigos à sua volta, foi o seu pecado, a sua transgressão. O que tem atrapalhado a tua caminhada, meu irmão, é o pecado, é viver fora da vontade de Deus, é não assumir posição diante do Senhor. É isso que leva a gente a essa fraqueza, esse raquitismo espiritual. Ah, pastor, agora tem a pandemia. Meu irmão, tem a pandemia, e quando acabar a pandemia vai ter outro problema, e outro, e outro, e outro. E se você não é fiel hoje, não vai ser semana que vem. Esse negócio de ficar olhando para trás, poxa, mas antigamente a gente fazia porque podia, né? Ficava aquele culto maravilhoso, tinha 800 pessoas. Verdade, não dá para olhar para ontem, mas hoje a gente pode prestar o melhor culto da nossa vida. É escolha, gente. Tem que se posicionar. O povo foi para a Babilônia, sentou, chorou e se lembrou do passado. Resolveu o quê? Nada. Tuas lágrimas, elas vão produzir muito pouco. Pelo contrário, quando você chora, teu cérebro, ele é movido para lembrar de todas as lembranças, para trazer à tona todas as lembranças tristes que você tem. E aí vem aquele turbilhão. Você começa a lembrar de um monte de coisa ruim. Mas quando você sorri, o teu cérebro é chamado para trazer todas as lembranças boas ao teu coração. O melhor remédio é sorrir, é se alegrar em Deus, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Para a gente fechar, verso número 4: como cantaremos canção do Senhor em terra estranha? Sabe o que nos leva a fracassar? É a incompreensão de que tudo é do Senhor. Eles se sentem em terra estranha e eles acham que Deus não foi para o cativeiro com eles. Ele acha que Deus não está lá naquela situação, que Deus não tem visto a afronta, a vergonha, a dor que eles estão passando. Eles não conseguem compreender que aquele lugar também é do Senhor. O Salmo 24 fala sobre isso: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, tudo é do Senhor. O lugar que você trabalha é do Senhor, e lá Ele pode te prosperar. O lugar que você mora é do Senhor, e lá Ele pode fazer com que você seja uma bênção. O teu casamento é do Senhor, e Ele pode agir dentro da tua casa. Os teus filhos são do Senhor, e lá Ele pode agir também. Em nome de Jesus, comece a entregar a direção de todas as coisas a Ele, porque Ele age, Ele opera. Há muito mais dele para acontecer na minha vida e na sua vida. Mas enquanto a gente não parar e dizer para o Senhor: Deus, eu quero me arrepender na noite de hoje de toda mágoa, de todo ódio, de todo desejo de vingança que de alguma forma o meu coração guardou. Senhor, eu quero tributar ao Senhor o louvor do qual o Senhor é digno, por quem Tu és, como Tu mereces. A minha vida não está como eu gostaria que estivesse, mas nada pode me impedir de adorar o Teu nome, como digno é o Senhor. Eu não vou mais olhar para trás, eu vou olhar para o Senhor, como diz o autor de Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Eu vou compreender que tudo é do Senhor, inclusive eu.